queria falar a minha experiência de ontem, né? Eu não quis falar ali na hora, né? Eu fiquei um pouco com vergonha. Eu sei que a vergonha não é de Deus, mas preferi não falar. E isso ficou na minha cabeça, né? Eu não consegui esquecer a experiência de ontem. E quando a senhora ministrou na minha cabeça ali naquele momento, né? Senti a presença do Senhor muito forte ali naquele lugar. E depois que a senhora ministrou, né? Eu fui ali e eu fiquei até rindo depois, né? Porque eu pensava que os anjos do Senhor viriam, né? Me buscar onde eu ia fazer a pergunta, né? E não foi o que aconteceu. Aquele momento ali eu tive uma guerra tremenda, uma guerra travada ali naquele momento. Eu só queria sair dali, né? Que alguém me ajudasse. Ali, quando eu pensei que havia uns anjos, eu vi um demônio, um principado muito feio, muito furioso com a minha vida. E a todo custo ele falava que ele ia acabar comigo, ele falava que eu não ia conseguir ficar de pé por muito tempo, que ele ia me derrubar, que eu ia fazer a vontade dele. E naquele momento ali, a única coisa que eu consegui falar é: Senhor, me ajudar. Senhor, me ajuda a sair daqui, porque naquele momento ele estava oprimindo demais e minha cabeça doía muito. E dali foi uma guerra muito grande. Eu me lembro bem que eu era levada depois a ver uma cena, né? Aonde eu fui até o inferno, eu vi uma cena, eu via um lugar preparado somente para aqueles que eram escolhidos do Senhor aqui na terra e que não fizeram a vontade do Senhor, que tiveram a oportunidade e não deram valor no que tinham nessa oportunidade. E ali naquela cela eu pude ver o desespero daquelas pessoas que eram, né, servos e servas do Senhor. E eles gritavam e pediam uma segunda chance. E ali eu via os demônios falando, rindo, zombando, que não tinha mais segunda chance, e o desespero ali naquele lugar era muito grande, né? E eu via uma placa e estava escrito assim: os escolhidos, né? E quando eu li aquela palavra, eu confesso que o meu coração ficou muito apertado. Eu comecei a chorar e por um momento eu pude sentir o arrependimento que havia ali naquelas pessoas que serviam a Deus por algum motivo, né? Foram parar ali naquele lugar. E foi um momento assim de refletir ali, de refletir por cada palavra que eu ouvi de cada boca, gritando ali pelo nome de Deus. E eu pude perceber ali que o que mais doía neles era poder lembrar de tudo aqui na terra e não poder mais voltar atrás. Não tinha mais como, porque quem tá ali já não tem mais jeito.
E eu pude refletir nisso. E ali, o anjo, né, que tinha me levado até ali, ele falava para mim que ali tinha pessoas que eram muito preciosas para o Senhor na terra, mas no fim escolheram um caminho errado, um caminho sem volta. E o anjo falava: eles negaram ao Senhor, eles negaram o dom de Deus, eles negaram a palavra que edifica. E eu, com lágrimas nos olhos ali, pude refletir muito. E pude perceber também que, como Satanás, ele trabalha na mente, né? E o que mais estava me prendendo e tem sido guerra é porque eles falam assim, né, que eu não vou conseguir, né, me levantar como antes. E eu deixei por um tempo isso me abater muito. E ontem eu vi, assim, nitidamente a fúria de Satanás na minha vida, né? E pude refletir que o que o Senhor me deu não é meu, e sim dele, né? Que sim, o que ele me deu é para que ele possa me usar como instrumento. E eu não mando em mim, é o Senhor. E eu entendi que eu só preciso fazer a vontade dele, apesar de qualquer coisa. E depois dali, que eu vi aquela cena toda, eu pude ver até uma cena engraçada, né? Eu pude ver, assim, um grande foguete, sabe? E nesse foguete tava todos os demônios que estavam me atormentando muito, assim, na minha mente, né? Que eu tenho lutado diariamente. E eu via eles todos amarrados ali num grande foguete. E aquele foguete descia ali no inferno, sabe? Assim como se fosse uma bomba. E depois dali eu via eles sendo atormentados por outros demônios, por não conseguir o que eles estavam tramando na minha vida, né? Eles não conseguiram fazer o que eles queriam comigo. E eu até ri na hora, né? Eu achei engraçado. Mas é muito sério, né? Achei engraçada aquela cena, mas tudo isso é muito sério. E depois dali que eu vi aquela cena, o anjo me levava até o céu. O anjo me levava para ver a minha casa mais uma vez e me mostrava as coisas que estavam sendo preparado para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que estão com o Senhor aqui na terra. E o anjo falava para mim assim: santifica, se santifica. A igreja tem que se santificar nesses tempos. E eu ficava observando, né? E o anjo do Senhor, ele falava que não tinha mais tempo, que o Senhor tinha pressa na minha vida.
na posição que eu tinha, e nesse momento, eu falei pro anjo que era o que eu mais queria, era ser novamente quem eu era. Que, assim, parece que estava sendo impossível. Eu falava, parece que é impossível. E eu falei pro anjo, é tão difícil chegar até aqui. E aí o anjo falava que o Senhor era comigo, o Senhor estava me dando uma oportunidade para mim não parar lá naquele lugar que Ele tinha me levado. E o Senhor falou que tinha falado, e o anjo falava que tinha pressa, que o Senhor tinha pressa na minha vida. E aí ele falava assim que esses últimos dias não serão fáceis. E depois eu via como se fosse assim, de cima do Brasil, e eu via como se estivesse chegando uma grande guerra, sabe, no Brasil. E aquilo me deixava com um pouco de medo. Eu ficava ali porque eu me assustava. Eu via muitas reuniões de homens para invadir o Brasil, para ter guerra no Brasil. E o anjo falava que a igreja do Senhor tinha que marchar, porque grande é o Deus que nós servimos. Ele falava isso para mim. E ele falava para mim que não era para mim estar de fora dessa guerra. E eu pude ver uma cena também. A senhora apóstola, a senhora liderava, né? Eu via a senhora ali, eu via o apóstolo, e você estava de frente de uma grande guerra, e vocês estavam instruindo, né? Vocês estavam instruindo o povo a vencer essa guerra pelo Brasil. E eu via ali uma grande vitória naquela guerra. Eu via ali tudo que aqueles homens queriam fazer com o Brasil, eu via ali caindo. Tudo. Aquilo ali não ia para frente, porque a instrução que vocês davam pro povo, o povo fazia. E o povo de Deus tinha vitória. E o anjo falava, fala pro povo se santificar para essa guerra, para esses tempos e pro dia do juízo final. Essas palavras que eu ouvi ontem, e eu ficou na minha cabeça. E eu fiquei pensativa, né? E aí eu pude ver a glória do Senhor no céu. Eu pude estar ali no céu mais um pouco, sentindo aquela presença maravilhosa do Senhor, andando naquelas ruas de ouro e vendo tudo que espera, né? Tudo que ali nos espera, né? Para os santos da terra. E foi onde eu voltei assim mais feliz, né? Mais disposta. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar
comentário, né, acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Isaías capítulo 13, versículo 4, que diz assim: escutem, há um barulho nos montes como o de uma grande multidão. Escutem, é uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos Exércitos está reunindo um exército para a guerra. Aleluia, irmãos, que experiência forte, né? Ela começa contando, né, algumas coisas pessoais, inclusive ela viu os demônios, né, indo de rastro para o inferno no foguete, né, demônios apanhando no inferno, né, uma obra que o Senhor estava fazendo na vida dela, irmãos, e o Senhor começa a mostrar, né, o inferno, né, algo, né, o lugar dos escolhidos, né, o lugar daqueles que abandonaram o dom, né, apóstolo, aqueles que repetiram tanto, né, tanta gente jejua, tanta gente paga um preço, tanta gente sonha, né, em ter um arrebatamento, em falar em línguas, em ser batizado com o Espírito Santo, enquanto muitos recebem, têm essa facilidade de receberem, né, e acaba não valorizando, acaba, né, menosprezando. Sabe, amados irmãos, isso é muito triste, porque muitas pessoas vão para o inferno por causa disso, né, apóstolo? Muitas pessoas vão perder a sua salvação por causa disso. Então, eu sei que tem pessoas que estão vindo aqui, que estão orando, que estão pedindo dons de Deus, que estão pedindo experiência. Quando o Senhor te der, use, não esmoreça, não deixe o inimigo te destruir, não deixe que nada nem ninguém roube sua coroa, porque o inimigo ele faz de tudo. Sabe, para você perder o dom, para você que é um escolhido do Senhor, perder a bênção, né, apóstola? E achei lindo também, né, apóstola? Ela falando sobre o Brasil, né, sobre a iminência de guerra, sobre o Senhor estar levantando, né, o exército, sobre o Senhor estar, sabe, chamando a gente para a guerra. Que experiência forte, né, apóstola? É uma experiência que serve para todos nós que ouvimos, né? É um tratamento, começou como um tratamento pessoal para ela, né, que é uma guerreira do Senhor, e também trouxe, além de tudo, um despertamento espiritual para aqueles que ouvem, né, a importância de nos posicionar naquilo que Deus confiou nas nossas mãos, né? Deus não tem prazer naquele que retrocede. Então, quando os dons eles são do Pai, eles são do Senhor, são presentes, dádiva que o Senhor nos concede, que é para ser usado, né, ser usado para a glória do nome do Senhor, ser usado para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando você nega a existência dos dons na sua vida, quando você nega ser usado pelo Senhor, alguém está deixando de ser liberto, alguém está deixando de ter a alma salva, né? Você está deixando de ser um recurso de Deus nessa geração. E de tudo isso nós prestaremos conta. Né, de tudo isso nós prestaremos conta. Então, um alerta muito grande, e a importância de nós estarmos firmes orando pelo Brasil, sabendo que as nossas orações, você pode achar que não, mas elas têm influenciado muito o mundo espiritual e têm impedido de que muitas destruições venham a acontecer com uma proporção mais hábil, né, mais rápida, uma velocidade maior. Então, isso assim realmente é uma experiência que serve para todos nós. Valoriza aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Seja um instrumento usado nas mãos de Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Essa experiência, né, a irmã Andresa, ela teve durante o clamor pela nação, que fazemos todos os sábados na igreja, fazemos online também, né, quando nós estamos viajando. E eu convido você a estar conosco nessa guerra, sempre. Até o Senhor libertar a nação de todo, nós vamos estar orando, nós vamos estar clamando, nós vamos estar guerreando em favor da nossa nação, né, em favor dos outros povos também. Então, deixe o Senhor te usar, entra nessa guerra e vamos juntos rumo ao céu, em nome de Jesus. Amém, apóstolo? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa experiência, Pai, que o Senhor possa abençoar a tua filha, teus filhos, cada um que está ouvindo essa experiência, que está orando conosco agora nesse momento, que essa unção recaia sobre eles, que eles recebam dons, que eles recebam armaduras, que eles recebam mais espadas, que eles recebam autoridade, no nome do Senhor, para pisar em serpente, escorpião, Senhor. Pai querido, Pai amado, então continua abençoando a tua igreja, continua levantando os teus escolhidos, Pai, para uma grande obra na terra, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Espero que essa experiência tenha edificado a tua vida e que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. E Shalom.
el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar